Eu estava ali, parada no meio daquela sala de jantar luxuosa, com um avental branco amarrado na cintura e uma bandeja de canapés nas mãos. Ao meu redor, pessoas ricas, bem vestidas, perfumadas, conversavam sobre viagens à Europa e investimentos milionários. O cheiro de perfume importado se misturava com o aroma da comida francesa que o chefe contratado preparava na cozinha. Lustres de cristal iluminavam tudo com uma luz dourada que fazia as joias das mulheres brilharem. E nenhuma daquelas pessoas me olhava nos olhos. Eu era invisível. A velha do avental. Parte da decoração, como os vasos de flores importadas ou as estátuas de bronze nos cantos da sala. No outro lado do salão, encostada numa pilastra de mármore com uma taça de champanhe na mão, minha nora Beatriz me observava. Aquele sorrisinho de canto de boca que eu conhecia tão bem. Aquele brilho nos olhos de quem está assistindo exatamente o espetáculo que planejou. Satisfeita, vitoriosa, absolutamente convencida de que tinha me colocado no meu devido lugar. Ela não sabia. Ninguém naquela sala fazia ideia. Que dentro de poucos minutos a porta da frente ia se abrir. E tudo o que ela tinha construído para me humilhar ia desmoronar aos pés dela como um castelo de areia levado pela onda. Mas antes de te contar o que aconteceu naquela noite, preciso te mostrar o momento exato em que descobri a verdade sobre minha nora. O momento em que entendi que aquele jantar era uma armadilha preparada especialmente para mim. Deixa eu voltar algumas horas. Para amanhã daquele mesmo dia. Eu tinha acordado cedo, como sempre faço. Aos 67 anos, o sono fica mais leve. Levantei por volta das 6, coloquei um roupão e fui em direção à cozinha preparar um café. A casa estava em silêncio, todo mundo ainda dormindo. Estava passando pelo corredor do primeiro andar quando ouvi vozes. Vinham do escritório, uma sala com porta de madeira maciça que normalmente ficava fechada. Mas naquela manhã, a porta estava entreaberta. Uma fresta de luz escapava para o corredor escuro. Era Beatriz conversando com Fernanda, a irmã mais nova que tinha chegado de São Paulo na véspera. Eu devia ter seguido em frente. Devia ter fingido que não ouvi nada e continuado meu caminho até a cozinha. Mas algo me fez parar ali, encostada na parede, escutando. Você vai ver só, Beatriz dizia, a voz cheia de deboche. A funcionária que contratei para o jantar não vai poder vir. Que pena, né? Aí eu vou pedir para a velha ajudar. Deixa a sogra servir a mesa na frente da minha família inteira. Meu sangue gelou. Fernanda riu, mas parecia hesitante. Bea, isso é meio pesado, não acha? Pesado nada. Vai ser engraçado demais. Imagina a cena. A velhinha de avental branco, servindo vinho para os meus convidados, oferecendo canapé, perguntando se alguém quer mais champanhe. Minha mãe vai adorar. Ela sempre disse que a família do Gustavo não tinha classe nenhuma. Vou provar para ela que eu estava certa desde o começo. E se ela recusar? Beatriz soltou uma risada que me cortou por dentro como uma lâmina. Recusar? A dona Teresa? Ela nunca recusa nada. Passa a vida inteira engolindo calada, aceitando tudo. É uma coitada, Fernanda. Não tem orgulho nenhum. Pode mandar ela fazer qualquer coisa que ela faz, sempre com aquele sorrisinho de quem aceita tudo sem reclamar. Fiquei paralisada no corredor, as costas grudadas na parede fria. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que elas podiam ouvir do outro lado da porta. Minhas mãos tremiam, meus olhos ardiam, mas eu não ia chorar. Não ali, não daquele jeito. Senti vontade de empurrar aquela porta, de entrar no escritório, de olhar nos olhos da minha nora e perguntar o que eu tinha feito para merecer tanto desprezo. 15 anos engolindo olhares, comentários, exclusões. E era assim que ela falava de mim pelas costas? Mas não fiz nada disso. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei uma calma estranha tomar conta do meu corpo. Uma calma que veio de algum lugar dentro de mim que eu tinha esquecido que existia. Porque naquele momento entendi uma coisa que deveria ter entendido há muito tempo. Beatriz estava certa sobre uma coisa. Durante anos eu tinha engolido calada. Tinha me diminuído, me encolhido, me apagado, tudo para caber no espaço que me deixavam. Tudo para não criar problema. Mas ela estava completamente errada sobre outra. Achava que meu silêncio era fraqueza, que minha paciência era falta de orgulho, que eu era uma coitada sem dignidade.
Ela não fazia a menor ideia de quem eu era de verdade. Meu nome é Teresa de Lourdes Monteiro, tenho 67 anos. Nasci numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, filha de Dona Conceição, que sustentava a casa sozinha com uma pensão simples onde servíamos almoço para trabalhadores. Minha mãe me ensinou uma coisa que carrego comigo até hoje. Uma frase que ela me disse quando eu era menina e cheguei da escola chorando porque as colegas ricas tinham zombado do meu vestido remendado. Filha, a gente pode ser pobre, pode ser simples, mas nunca pode ser pequena por dentro. Dignidade não se compra e não se vende. É a única coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser que você deixe. Me formei técnica em enfermagem aos 19 anos. Trabalhei a vida inteira no Hospital Municipal de Ribeirão Preto. Conheci Joaquim, um operário de mãos calejadas e coração bom. Nos casamos, tivemos Gustavo, e quando Joaquim partiu num acidente de fábrica, deixando eu viúva aos 27 anos com um filho de 4, eu não desabei. Fiz o que minha mãe tinha me ensinado. Levantei, enxuguei as lágrimas e segui em frente. Criei Gustavo sozinha, fazendo plantão de dia e de noite. Sacrifiquei tudo para dar a ele um futuro melhor que o meu. E consegui. Meu filho se formou engenheiro, construiu carreira em São Paulo. Meu coração de mãe transbordava de orgulho, até ele conhecer Beatriz. Beatriz Andrade Machado, filha de uma família rica de São Paulo, dona de construtora, bonita, elegante, acostumada a ter tudo. Quando Gustavo me apresentou a ela pela primeira vez, senti um calafrio. Ela me olhou de cima a baixo, avaliou minha roupa simples, meu cabelo grisalho, minhas mãos marcadas pelo trabalho, e sorriu. Aquele sorriso educado que não chega aos olhos, aquele sorriso que diz claramente: eu estou te tolerando porque preciso. Eu devia ter alertado meu filho, mas guardei para mim. Não queria ser a sogra que cria problema. Esse foi meu primeiro erro. De muitos que viriam. O casamento foi numa fazenda de luxo. 300 convidados que eu não conhecia. Me senti uma estrangeira a festa inteira. Ninguém me incluiu nas fotos principais. Eu era a mãe do noivo, mas parecia convidada de segunda classe. Depois do casamento, as coisas só pioraram. Beatriz sempre tinha desculpa para não visitar. Meus netos, Pedro e Marina, cresciam longe de mim. Eu recebia fotos por mensagem, pedaços de uma vida da qual não fazia parte. Mas o que mais me doeu, o que até hoje me corta o coração, aconteceu no aniversário de 5 anos do Pedro. Durante 3 meses, costurei uma colcha de retalhos. Cada retalho era de uma roupa antiga do Gustavo quando criança. A primeira roupinha que ele usou saindo da maternidade. O pijama de flanela das noites de febre. A camiseta do time que ele amava. Era minha história com meu filho, transformada em presente para o meu neto. Uma semana depois de mandar pelo correio, Pedro me ligou chorando. Vovó, a mamãe jogou sua colcha fora. Disse que era velha e tinha cheiro de mofo. Eu tentei guardar, vovó, mas ela não deixou. 3 meses de trabalho. Cada ponto dado com amor. No lixo. Chorei a noite inteira. Mas no dia seguinte, levantei e segui em frente. Como sempre. No Natal seguinte, Beatriz postou foto da família inteira reunida. Todos sorrindo ao redor da árvore. Todos, menos eu. Na formatura do Pedro no jardim de infância, ela sentou a própria mãe na primeira fila, ao lado do Gustavo. Eu fiquei no fundão, mal vendo meu neto receber o diploma. Eu engolia. Achava que era pelo bem da família. Não sabia que estava entregando minha dignidade pedaço por pedaço. 3 anos atrás, Gustavo e Beatriz se mudaram para uma casa nova num condomínio de luxo em Campinas. E então, aconteceu algo que me surpreendeu. Beatriz me ligou pessoalmente. Dona Teresa, vai ter um jantar de inauguração da casa nova. Vai ser no sábado. Toda a família vai estar lá. Os pais, os tios, todo mundo. Faço questão da sua presença. A voz dela soava quase simpática, quase acolhedora. Ela nunca me ligava. Em 15 anos de casamento com meu filho, eu conseguia contar nos dedos as vezes que ela tinha falado diretamente comigo. Aquilo deveria ter acendido todas as luzes de alerta na minha cabeça. Mas eu quis acreditar. Depois de tantos anos, depois de tanta distância e frieza, eu quis acreditar que talvez, finalmente, ela estivesse disposta a me aceitar. Que talvez a gente pudesse recomeçar do zero.
Que talvez eu finalmente fosse fazer parte da família do meu próprio filho. Como eu fui ingênua. Cheguei 2 dias antes do jantar. Peguei um ônibus de Ribeirão Preto, quase 4 horas de viagem, o tempo todo pensando em como seria bom finalmente me sentir bem-vinda. Quando o táxi parou na frente da casa, quase não acreditei. Era uma mansão. Não tem outra palavra. Portão eletrônico, muro alto com câmeras de segurança. Jardim imenso com paisagismo perfeito. Piscina com borda infinita que parecia se misturar com o horizonte. Sala de estar maior que meu apartamento inteiro, com pé direito duplo e escada curva que parecia cenário de novela. Beatriz me recebeu na porta com aquele sorriso que eu já conhecia. Dona Teresa, que bom que chegou. Vem, vou mostrar seu quarto. O quarto de hóspedes era enorme. Cama de casal, banheiro privativo, varanda com vista para o jardim. Fica à vontade, ela disse. A casa é sua. A casa é sua. Como se eu fosse fazer parte daquilo. Como se eu pertencesse àquele mundo de luxo e ostentação. Passei os 2 dias seguintes observando os preparativos para o jantar. Beatriz coordenava tudo como uma general. Flores importadas chegando em caixas refrigeradas. Prataria sendo polida até reluzir. Taças de cristal enfileiradas na mesa. Chefe contratado preparando o cardápio na cozinha. Tudo perfeito. Tudo caro, tudo calculado para impressionar. E aos poucos, uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Uma desconfiança que eu não conseguia explicar. Por que ela tinha me convidado? Depois de tantos anos me excluindo, por que agora fazia questão da minha presença? A resposta veio naquela manhã, na porta entreaberta do escritório, nas palavras que eu nunca vou esquecer. Não fui convidada para fazer parte da festa, fui convidada para ser o entretenimento. Depois de ouvir a conversa no escritório, eu tinha 2 escolhas: ir embora. Chamar um táxi, voltar para Ribeirão Preto, nunca mais olhar na cara daquela mulher. Ou ficar, colocar o avental, deixar Beatriz achar que ganhou. E esperar, porque o destino tem um jeito estranho de acertar as contas. Às vezes demora, mas as máscaras sempre caem. Eu tinha um pressentimento. Algo me dizia que se ficasse, algo ia acontecer. Fiz minha escolha. Quando Beatriz veio com cara de preocupação ensaiada pedir para eu ajudar a servir, olhei nos olhos dela, bem fundo, para ela saber que eu sabia, e sorri. Claro, minha filha, será um prazer. Vi a surpresa no rosto dela. Esperava resistência, dei aceitação. Isso a desconcertou completamente. Às 7 da noite coloquei o avental. Olhei no espelho e disse para a mulher que me olhava: dignidade não se compra e não se vende. Hoje você vai aprender isso. Os convidados chegaram. Casais elegantes, perfumados, passavam por mim sem olhar. Eu servia em silêncio. Dona Sônia, mãe de Beatriz, comentou: que bom que trouxe ajuda, filha. Parece eficiente. Elas trocaram olhares de cumplicidade. Mas eu continuei servindo, sorrindo, esperando. Porque eu sabia que aquela porta ia se abrir. E o sorriso de Beatriz ia desaparecer para sempre. Disso eu tinha absoluta certeza. A sala foi enchendo aos poucos. Cada vez que a campainha tocava, eu ajeitava o avental, pegava uma travessa de aperitivos e caminhava em direção à entrada. Rostos desconhecidos atravessavam a porta, cumprimentavam Beatriz com beijos no rosto e elogios exagerados à decoração, e passavam por mim como se eu fosse parte do mobiliário. Ninguém dizia obrigado quando pegava um canapé. Ninguém me olhava nos olhos. Eu era o papel de parede, a velha invisível, a serviçal que estava ali para trabalhar e ficar em silêncio. Dona Sônia, a mãe de Beatriz, tinha sido uma das primeiras a chegar. Uma mulher de uns 70 anos, cabelos tingidos de loiro, joias pesadas no pescoço. Quando me viu de avental, seus olhos brilharam de satisfação. Beatriz, querida, que ótimo que você trouxe ajuda, ela disse, pegando uma taça de champanhe sem nem olhar para o meu rosto. Essa senhora parece bem eficiente. Pois é, mãe, achei que seria uma boa ideia. Mas elas trocaram um olhar de cumplicidade que dizia tudo sem palavras. Eu vi o sorrisinho no canto da boca de Dona Sônia. Elas estavam se divertindo. A humilhação da sogra pobre era o entretenimento particular delas. Engoli seco e continuei circulando pela sala. Os convidados foram chegando em grupos, casais elegantes,
Homens de terno caro, mulheres com vestidos que custavam mais que meu salário de um ano. Empresários, advogados, médicos, a elite de Campinas e São Paulo reunida para celebrar a casa nova. E eu ali, no meio deles, de avental branco, oferecendo petiscos como se fosse uma funcionária contratada. Num certo momento, uma mulher loira de uns 40 anos pegou um canapé da travessa que eu segurava e fez uma careta de desagrado. "Está frio", ela disse em voz alta, olhando para Beatriz que conversava perto. Sua funcionária deveria ter mais cuidado com a temperatura. Beatriz veio até mim com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. "Dona Teresa, por favor, vá buscar uma nova travessa. Essa aqui já esfriou." "Claro, minha filha." Fui até a cozinha, troquei a travessa, voltei para a sala. A mulher loira nem registrou minha presença. Já estava conversando sobre uma viagem recente a Paris. Procurei meu filho com os olhos. Gustavo estava num canto da sala conversando com um grupo de homens que pareciam colegas de trabalho. Segurava uma taça de vinho, ria de alguma piada, parecia completamente à vontade. E nem uma vez olhou na minha direção. Meu próprio filho. O menino que eu tinha criado sozinha, que eu tinha alimentado, vestido, educado com tanto sacrifício, que eu tinha embalado nos braços quando chorava, ensinado a andar, a falar, a ler. Ele estava ali, a menos de 10 metros, e fingia que eu não existia. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra cruel de Beatriz, mais do que qualquer olhar de desprezo de Dona Sônia, mais do que qualquer humilhação que eu já tinha sofrido na vida. Continuei trabalhando. Uma hora se passou, depois outra. Os convidados bebiam, comiam, conversavam em voz alta. O burburinho de vozes e risadas preenchia cada canto daquela sala enorme. E eu circulava entre eles como um fantasma. Uma presença invisível que só ganhava existência quando alguém precisava de mais champanhe ou de outro aperitivo. Fernanda, a irmã de Beatriz, me olhava de vez em quando com algo que parecia ser culpa. Ela desviava os olhos rapidamente quando nossos olhares se cruzavam, como se não conseguisse sustentar o peso da própria consciência. Pelo menos, ela demonstrava ter alguma vergonha do que estavam fazendo comigo. Beatriz, por outro lado, estava no auge da sua glória. Circulava pela sala como uma rainha em seu palácio recém-construído, cumprimentando os convidados com beijos duplos, exibindo cada cômodo da casa com orgulho exagerado, rindo alto das piadas dos homens ricos. De vez em quando, lançava um olhar na minha direção para verificar se eu ainda estava ali, se eu ainda estava trabalhando, se o espetáculo continuava conforme ela tinha planejado. E continuava, exatamente como ela queria. Por volta das 8 horas, Dona Sônia se aproximou de mim novamente. Eu estava perto da mesa de bebidas, organizando as taças limpas. "Você está fazendo um bom trabalho", ela disse, num tom que soava como elogio, mas era puro veneno disfarçado. "É difícil encontrar gente assim hoje em dia. Gente que sabe o seu lugar e não reclama." Olhei nos olhos dela. Aqueles olhos frios, calculistas, cheios de um desprezo que ela nem se dava ao trabalho de esconder. E sorri. O sorriso mais sereno que consegui. "A senhora é muito gentil, Dona Sônia." Ela pareceu satisfeita com minha resposta submissa. Pegou mais uma taça de champanhe e se afastou rebolando, provavelmente para contar para alguma amiga como a sogra do genro estava ajudando no jantar de inauguração. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Sabia que no dia seguinte essa história ia correr os círculos sociais de São Paulo e Campinas. Você não vai acreditar, querida. A mãe do Gustavo, aquela senhora simples do interior, estava de avental servindo os convidados no jantar da Beatriz. Pois é, minha filha sempre soube que aquela família não tinha classe nenhuma. E eu deixei. Deixei que ela pensasse o que quisesse. Deixei que todas elas pensassem. Porque algo dentro de mim dizia para esperar, para ter paciência, para confiar que alguma coisa estava para acontecer. Às 8h15, a campainha tocou novamente. Beatriz franziu a testa confusa. "Quem será a essa hora? Acho que já chegou todo mundo que estava na lista." Ela foi até a porta. Eu estava perto, trocando uma travessa vazia por uma cheia. Vi quando ela abriu. Era um homem de uns 50 anos. Alto, porte elegante, cabelos grisalhos penteados para trás, terno escuro de corte impecável.
Tinha um rosto cansado, como se tivesse vindo direto de uma reunião de negócios, mas sorria ao ver a filha na porta. Pai! Beatriz o abraçou com entusiasmo. Achei que não vinha mais. Você está atrasadíssimo. A festa já começou há horas. Desculpa, filha. A reunião com os investidores se estendeu mais do que eu esperava, mas vim o mais rápido que pude. Então, aquele era seu Renato, o pai de Beatriz, o dono da construtora, o patriarca da família Andrade Machado que eu tinha conhecido brevemente no casamento, 15 anos antes. Naquela época, durante a cerimônia, ele tinha me olhado de um jeito estranho, tinha segurado minha mão um momento a mais quando nos cumprimentamos. Eu tinha achado que era apenas impressão minha, coisa da minha cabeça. Beatriz o puxou pelo braço para dentro da casa. Vem, pai, vou te mostrar tudo. Você não vai acreditar na suíte master, ficou exatamente como eu sonhei. Mas seu Renato não se moveu. Ele tinha parado de andar. Estava olhando para mim. Nossos olhos se encontraram por cima do ombro de Beatriz, e eu vi o momento exato em que algo mudou no rosto dele. A expressão de cansaço desapareceu, como se tivesse sido varrida por uma onda. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu levemente, como se ele quisesse dizer algo, mas as palavras tivessem ficado presas na garganta. Pai, o que foi? Beatriz olhou para trás, para mim, sem entender nada. Por que você está olhando para ela desse jeito? Seu Renato deu um passo na minha direção, depois outro. Beatriz tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se soltou gentilmente, sem tirar os olhos de mim. Dona Teresa? A voz dele era um fio, um sussurro carregado de incredulidade. Dona Teresa, é a senhora? É a senhora mesmo? A sala inteira ficou em silêncio. Os convidados pararam de conversar no meio das frases. As taças ficaram suspensas no ar. As risadas morreram. Todos olhavam para aquela cena estranha, sem entender o que estava acontecendo. Eu baixei a travessa lentamente. Coloquei sobre a mesa mais próxima. E olhei para aquele homem que caminhava em minha direção como se estivesse vendo um fantasma do passado. Seu Renato, eu disse, tentando manter a voz firme apesar do coração acelerado. Ele parou na minha frente. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas que ameaçavam transbordar a qualquer momento. As mãos tremiam visivelmente. É a senhora, ele repetiu, a voz embargada. Meu Deus do céu, é a senhora mesmo. Depois de tantos anos... E então ele me abraçou. Me abraçou com uma força que quase me derrubou. Senti o corpo dele tremer contra o meu. Senti as lágrimas dele molharem meu ombro. E ouvi sua voz, embargada pela emoção, sussurrar no meu ouvido palavras que eu jamais esperava ouvir. Madrinha. Minha madrinha. Eu procurei a senhora por tantos anos. Achei que nunca mais ia encontrar. O silêncio na sala era absoluto, tão denso que dava para ouvir o próprio coração batendo. Beatriz estava paralisada perto da porta, o rosto branco como papel, a boca aberta sem conseguir pronunciar uma única palavra. Dona Sônia tinha a taça de champanhe esquecida na mão, o líquido quase derramando, os olhos arregalados de incompreensão. Fernanda olhava para o chão, as mãos cobrindo a boca, querendo desaparecer dali. E Gustavo, meu filho, finalmente tinha me visto. Estava parado no meio da sala, completamente imóvel, o rosto pálido, os olhos arregalados de choque. A taça de vinho escorregou dos dedos dele e se espatifou no chão de mármore, mas ele nem percebeu, nem se moveu. Ficou ali, congelado, olhando para mim como se me visse pela primeira vez na vida. Seu Renato se afastou um pouco do abraço, mas continuou segurando minhas mãos com força, como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer se ele soltasse. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. 42 anos, ele disse, a voz trêmula de emoção. 42 anos eu procurei a senhora. Mudei de nome quando fui adotado. Perdi todos os contatos. Mas nunca esqueci. Nunca, em nenhum dia da minha vida, eu esqueci a senhora, madrinha. Beatriz finalmente conseguiu se mover. Deu um passo vacilante para frente, a voz falhando. Pai, do que você está falando? Você conhece essa mulher? Como assim, madrinha? Seu Renato virou para a filha. E eu vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Uma decepção profunda, cortante,
devastadora. Se eu conheço ela? Ele soltou uma risada amarga que ecoou pelo salão silencioso. Beatriz, essa mulher salvou minha vida. Essa mulher é a razão de eu estar aqui hoje, de você existir. O rosto de Beatriz ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Ela cambaleou levemente, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-la. Como assim? Salvou sua vida? Seu Renato olhou para mim com uma ternura infinita. Depois olhou para a filha. Depois para os convidados que assistiam a tudo em silêncio absoluto, sem ousar respirar. Eu tinha 8 anos, ele começou, a voz ganhando força a cada palavra. Meus pais estavam me levando para passar o Natal na casa dos meus avós, no interior de Minas. O ônibus que a gente pegou bateu de frente com um caminhão numa curva fechada. 23 pessoas partiram naquela noite, incluindo meu pai. E minha mãe. Ele fez uma pausa. Vi seus olhos se perderem em algum lugar distante, em alguma memória que ele carregava há mais de 4 décadas. Eu fui o único sobrevivente da minha família. Um menino de 8 anos, ferido, apavorado, completamente sozinho no mundo. Me levaram para o Hospital Municipal de Ribeirão Preto. E sabe quem cuidou de mim? Ele apontou para mim. Para a mulher de avental branco que todos tinham ignorado a noite inteira. Essa mulher que vocês colocaram de avental para circular oferecendo aperitivo. Olhei ao redor da sala. Vi os rostos chocados dos convidados. Vi as taças esquecidas nas mãos. Os canapés abandonados nos pratinhos. Vi pessoas que minutos antes me ignoravam completamente, agora me olhando com uma mistura de espanto, vergonha e algo que parecia ser respeito. Vi Dona Sônia encolhida num canto do sofá, o rosto vermelho, as joias que antes brilhavam com arrogância, agora parecendo pesadas demais. Vi Fernanda chorando em silêncio, as lágrimas escorrendo sem parar. Vi Gustavo, meu filho, de joelhos no chão, recolhendo os cacos da taça quebrada com as mãos tremendo, lágrimas caindo no mármore. E vi Beatriz. Minha nora estava completamente destruída. O rosto antes cheio de arrogância, o sorrisinho de superioridade, a postura de rainha do castelo, tudo tinha desaparecido. No lugar havia uma mulher pálida, trêmula, com os olhos arregalados de horror, a boca abrindo e fechando, sem conseguir formar palavras. O silêncio se estendeu por segundos, que pareceram horas. Ninguém ousava se mover. Ninguém ousava falar. Seu Renato se virou lentamente para a filha. A expressão no rosto dele tinha mudado. Não era mais apenas emoção pelo reencontro comigo. Agora havia algo mais. Algo duro. Algo frio. Algo que cortava. E quando ele falou, sua voz era calma, controlada, mas cada palavra caía como uma sentença no silêncio daquela sala. Beatriz. Ele pronunciou o nome da filha devagar, cada sílaba carregada de peso. Por que a minha madrinha está de avental na sua casa? A pergunta de seu Renato ficou suspensa no ar como uma sentença. Por que a minha madrinha está de avental na sua casa? Beatriz gaguejou, tentando encontrar palavras que não existiam. Pai, não é o que parece. Ela quis ajudar. Ela quis ajudar. Seu Renato repetiu a frase com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. Você está me dizendo que a mulher que salvou minha vida, a mulher que me acolheu quando eu era um menino órfão apavorado, pediu para colocar um avental e servir seus convidados? A funcionária faltou, pai, e eu pensei que... Você pensou. Ele deu um passo na direção dela. Você pensou? É isso que você tem para me dizer? O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. Os convidados assistiam àquela cena paralisados, sem saber se deviam ficar ou sair correndo. No canto da sala, Gustavo tinha se levantado do chão, os cacos da taça esquecidos, o rosto molhado de lágrimas, os olhos fixos em mim. Seu Renato se virou para mim. Os olhos dele ainda estavam úmidos, mas agora havia algo mais ali. Uma ternura profunda que me fez lembrar do menino assustado que ele tinha sido. Madrinha, ele disse, a voz suavizando. Me conta o que aconteceu de verdade. Olhei para ele, depois para Beatriz, que tremia visivelmente. Depois para todos aqueles rostos que me observavam esperando uma resposta. E então, pela primeira vez naquela noite, eu falei. Seu Renato,
Sua filha me convidou para esse jantar há 2 semanas. Disse que fazia questão da minha presença. Minha voz saiu calma, firme, mais forte do que eu mesma esperava. Hoje de manhã, eu ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Uma conversa entre ela e a irmã, planejando me colocar de avental para servir os convidados, para me humilhar na frente da família. Beatriz arregalou os olhos. Isso é mentira. Pai, ela está inventando. Eu nunca... Deixa ela terminar. A voz de seu Renato cortou como navalha. Continuei olhando diretamente para Beatriz. Sua filha disse que ia ser engraçado me ver servindo, que eu era uma coitada que não tinha orgulho nenhum, que passava a vida engolindo calada. Vi Gustavo dar um passo na minha direção, o rosto contorcido de dor. Mãe, mas eu não parei. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu passei anos engolindo calada. Engolindo quando ela jogou fora a colcha que eu costurei durante 3 meses para o meu neto. Engolindo quando ela me excluiu do Natal da família e postou fotos de todos reunidos menos eu. Engolindo quando ela sentou a própria mãe na primeira fila da formatura do Pedro e me deixou no fundão, mal conseguindo ver meu neto. Minha voz não tremeu uma vez. Mas ela estava errada sobre outra coisa. Meu silêncio nunca foi fraqueza, foi escolha. Eu escolhi ficar calada pelo bem do meu filho, pela paz da família. Achei que era o certo a fazer. Fiz uma pausa. A sala inteira prendia a respiração. Hoje eu sei que estava errada. Silêncio diante da humilhação não é sabedoria, é rendição. Seu Renato ouviu cada palavra com atenção absoluta. Quando terminei, ele se virou para Beatriz. O rosto dele estava irreconhecível. Não era mais o pai amoroso que tinha entrado naquela casa. Era um homem que acabava de descobrir quem sua filha realmente era. É verdade? A voz dele era baixa, controlada. Você planejou humilhar essa mulher? Beatriz abriu a boca para negar, mas Fernanda, a irmã, deu um passo à frente. Estava tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade, pai. A voz dela era um fio. Eu estava lá. Eu ouvi o plano. Eu devia ter impedido, mas não tive coragem. Beatriz virou para a irmã com fúria nos olhos. Fernanda, como você pode... Chega, Béia. Fernanda estava soluçando agora. Chega de mentiras. Olha o que a gente fez. Olha o tamanho do que a gente fez. Seu Renato fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia uma dor profunda ali. A dor de um pai descobrindo que criou uma filha capaz de crueldade calculada. Você tem ideia, ele disse para Beatriz, a voz tremendo de emoção contida. Do que essa mulher fez por mim? Beatriz não respondeu. Estava paralisada, o rosto branco. Você tem ideia do que eu passei antes de conhecer ela? O silêncio era a única resposta. Seu Renato respirou fundo, e então começou a contar. E enquanto ele falava, as memórias voltaram para mim também, tão vivas que eu quase podia sentir o cheiro do hospital, ouvir os sons das máquinas, ver o rosto daquele menino assustado. Eu tinha 8 anos. Era dezembro de 1982. Meus pais estavam me levando para passar o Natal na casa dos meus avós, no interior de Minas. O ônibus que a gente pegou saiu de Ribeirão Preto às 6 da tarde. Eu lembro que minha mãe me deu um sanduíche de presunto para comer durante a viagem. Lembro do cheiro do perfume dela, daquele perfume de alfazema que ela sempre usava. Ele fez uma pausa. Vi seus olhos se perderem em algum lugar distante. Numa curva fechada, perto de uma cidadezinha chamada Sacramento, o motorista perdeu o controle. Tinha chovido durante o dia e a pista estava escorregadia. O ônibus bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém ousava respirar. 23 pessoas partiram naquela noite, incluindo meu pai e minha mãe. Eu fui o único sobrevivente da minha família. Um menino de 8 anos, com o braço quebrado, um corte profundo na testa, coberto do sangue dos meus pais. Vi Dona Sônia levar a mão à boca, horrorizada. Vi convidados desviarem o olhar, incapazes de sustentar o peso daquela história. Os bombeiros me tiraram dos destroços quase 2 horas depois do acidente. Eu estava em estado de choque. Não conseguia falar, não conseguia chorar, não conseguia entender por que minha mãe não acordava quando eu chamava. Me levaram para o Hospital Municipal de Ribeirão Preto, o único da região que tinha estrutura para me atender. Ele olhou para mim com uma ternura infinita.
Quando cheguei no hospital, eu estava destruído. Não só por fora, pelos ferimentos, por dentro também. Não falava, não comia, não dormia. Ficava encolhido na cama, olhando para o teto, esperando minha mãe aparecer para me buscar. Os médicos diziam que eu precisava de tempo, mas tempo não era o que eu precisava. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Eu lembrava. Lembrava de tudo. Eu precisava de alguém. Alguém que segurasse minha mão. Alguém que me dissesse que ia ficar tudo bem, mesmo que fosse mentira. Alguém que me fizesse sentir que eu não estava completamente sozinho no mundo. Ele apontou para mim. E então apareceu essa mulher. Uma enfermeira jovem, de uns 25 anos, que trabalhava no turno da noite. Ela viu aquele menino encolhido na cama e fez algo que nenhum outro profissional tinha feito. Ela puxou uma cadeira, sentou do meu lado e ficou ali, a noite inteira, sem falar nada, só segurando minha mão. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu lembrava daquela noite. Lembrava do calor daquela mãozinha pequena agarrada na minha. Nos dias seguintes, essa enfermeira cuidou de mim como se eu fosse filho dela. Limpou meus ferimentos com uma delicadeza que eu nunca tinha sentido. Trocou minhas bandagens cantarolando canções de ninar, aquelas canções antigas que as mães cantam para os filhos dormirem. Ficou acordada comigo quando eu acordava gritando de pesadelo, suando frio, chamando pela minha mãe. Trouxe comida da casa dela quando eu recusava a comida do hospital, arroz com feijão numa marmita de alumínio que ela esquentava escondido na cozinha. Me contava histórias para eu dormir, histórias de príncipes corajosos e finais felizes. Seu Renato estava chorando abertamente agora. Não se importava com os convidados, não se importava com a filha. Uma noite, eu perguntei para ela: "Você pode ser minha mãe agora?" Eu era só uma criança. Não entendia que não funcionava assim. Mas ela não riu de mim. Não disse que era impossível. Não me tratou como um menino tolo. Ele olhou para mim com tanto amor que meu coração doeu. Ela se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as duas mãos e disse com a voz mais doce que eu já tinha ouvido: "Eu não posso ser sua mãe, meu filho. Sua mãe sempre vai ser sua mãe e ela vai estar olhando por você de onde ela estiver. Mas eu posso ser sua madrinha. E madrinha cuida para a vida inteira. Madrinha não abandona nunca." As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem parar. No dia seguinte, ela organizou uma cerimônia de batismo na capela do hospital. Convenceu o padre, arrumou uma roupa branca para mim, até trouxe um bolo pequeno que ela mesma tinha feito. Me batizou de verdade, na frente de outras enfermeiras que serviram de testemunha. Me deu uma família quando eu não tinha mais nenhuma. Olhei para Gustavo. Meu filho estava encostado na parede, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo de tanto chorar. Eu fiquei no hospital por quase um mês, seu Renato continuou. Nesse tempo, essa mulher foi tudo para mim. Mãe, amiga, protetora. Quando meu tio de São Paulo finalmente apareceu para me buscar, eu não queria ir. Chorei, implorei, me agarrei nela. Ela também chorou. Me abraçou forte e disse: "Vai dar tudo certo, meu filho. Um dia a gente se encontra de novo." Ele respirou fundo. Meu tio me adotou, mudou meu sobrenome. Renato Silva virou Renato Andrade Machado. Cresci em São Paulo, estudei, trabalhei, construí uma empresa. Mas nunca esqueci aquela enfermeira. Nunca esqueci minha madrinha. 42 anos procurando. 42 anos sem conseguir encontrar. Ele se virou para Beatriz. A expressão dele era devastadora. E hoje, 42 anos depois, eu entro na casa da minha filha e encontro essa mulher, de avental, servindo aperitivo, sendo humilhada pelas pessoas que deveriam respeitá-la. Beatriz estava destruída. Soluçava como uma criança. "Pai, me perdoa. Eu não sabia." "Você não sabia?" A voz dele era gelo. "Ou você não quis saber? 15 anos casada com o filho dela e você nunca se interessou em conhecer a história da sua sogra?" Ele olhou para Dona Sônia, que estava encolhida no sofá. "Você também, Sônia. Você ajudou a criar essa mentalidade, esse desprezo por quem é mais simples." Dona Sônia abaixou os olhos, incapaz de responder. Seu Renato pegou minhas mãos com delicadeza. "Madrinha, nada que eu diga vai apagar o que aconteceu, mas a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Sem a senhora, eu não estaria aqui, e vou passar o resto dos meus dias honrando isso." Olhei para ele, para o menino que tinha sido, para o homem que se tornou.
E sorri. Você já honrou meu filho. Você se tornou um homem bom, um homem de coração. É tudo que uma madrinha pode desejar. Desamarrei o avental. Dobrei com cuidado. Coloquei sobre a mesa. Olhei para Beatriz nos olhos e disse: Sabe, minha mãe me ensinou que dignidade não se compra e não se vende. Eu passei anos achando que precisava da sua aceitação, que precisava provar alguma coisa para você. Fiz uma pausa. Mas hoje eu entendi. O problema nunca foi meu. O problema sempre foi seu. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Mãe, espera. Era Gustavo. Finalmente. Parei. Olhei para ele. Meu filho estava com o rosto destruído de culpa. Me perdoa, mãe. Por favor. Olhei para ele por um longo momento. Você não precisa do meu perdão, filho. Você precisa fazer uma escolha. E essa escolha é só sua. Saí daquela casa sem olhar para trás. Desci os degraus da varanda iluminada. Passei pelo jardim perfeitamente cuidado. Atravessei o portão eletrônico que se abriu automaticamente. Senti o ar frio da noite no meu rosto. O vento gelado de Campinas, em contraste com o calor sufocante que tinha sido aquela sala. E pela primeira vez em muitos anos, eu respirei de verdade. Um suspiro longo, profundo, libertador. Como se tivesse passado décadas debaixo d'água e finalmente chegado à superfície. Caminhei pela calçada do condomínio sem saber exatamente para onde ir. As pernas me levavam em frente, um passo depois do outro, enquanto minha mente ainda estava naquela sala. Ainda via o rosto de Beatriz se desfazendo. Ainda ouvia a voz de Renato contando nossa história. Ainda sentia o peso daquele avental que eu tinha deixado dobrado sobre a mesa. O ar frio da noite de Campinas entrava nos meus pulmões como uma limpeza. Cada respiração parecia tirar um pouco do peso que eu carregava há anos. Ouvi passos atrás de mim, rápidos, desesperados. Mãe! Mãe, espera! Era Gustavo. Vinha correndo pela calçada, a gravata frouxa, o paletó aberto, o rosto vermelho de tanto chorar. Parei, mas não me virei. Ele chegou ofegante ao meu lado. Ficou ali, respirando pesado, sem saber o que dizer. O silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer palavra. Mãe, por favor, não vá embora assim. Finalmente me virei para ele. Olhei para o rosto do meu filho. Aquele rosto que eu conhecia desde o primeiro segundo de vida. Aquele rosto que eu tinha visto sorrir pela primeira vez, chorar pela primeira vez, se transformar de menino em homem. Agora estava devastado. Destruído de culpa. Assim como Gustavo, ele engoliu em seco. Assim, brava comigo, sem me dar uma chance de explicar. Explicar o quê? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Explicar por que você ficou em silêncio durante 15 anos enquanto sua esposa me tratava como lixo? Explicar por que você fingiu não me ver enquanto eu servia canapé na sua própria casa? Eu não sabia do plano, mãe. Juro que não sabia. Mas sabia de outras coisas. Dei um passo na direção dele. Sabia da colcha que ela jogou fora. Sabia do Natal que eu não fui convidada. Sabia da formatura do Pedro em que eu fiquei no fundão. Sabia de tudo, Gustavo. E não fez nada. Ele abaixou a cabeça. As lágrimas caíam no asfalto, uma depois da outra. Eu sei, mãe. Eu fui um covarde. Fui um filho covarde que escolheu o caminho mais fácil. Por quê? Porque eu tinha medo. A voz dele era um fio. Medo de perder a Beatriz. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser suficiente para ela se eu ficasse do seu lado. Medo de que ela me abandonasse como o pai dela abandonou a mãe dela. Medo de tudo, mãe. Ele fez uma pausa, respirando fundo. E no meio desse medo todo, eu fui me acovardando, um pouquinho de cada vez. Primeiro deixei passar um comentário. Depois outro. Depois uma exclusão. Depois outra. E quando eu vi, já tinha normalizado. Já tinha aceitado que era assim que as coisas funcionavam. Que a senhora era forte, que aguentava, que não precisava de mim. Aquelas palavras me cortaram mais fundo do que qualquer insulto de Beatriz. Meu filho tinha me trocado. Tinha escolhido a aprovação da esposa em vez do amor da própria mãe. Tinha me visto sofrer e convencido a si mesmo de que eu não precisava dele. E agora, Gustavo? O que você sente agora? Ele levantou os olhos. Vermelhos, inchados, cheios de uma dor que eu conhecia bem. Vergonha, mãe. Muita vergonha. Do homem que eu me tornei. Das escolhas que eu fiz.
de ter deixado a senhora sozinha quando a senhora mais precisou de mim. Ficamos em silêncio por um momento. O vento frio passava entre nós, carregando o cheiro de jasmim de algum jardim próximo. Eu te amo, filho. Isso nunca vai mudar. Segurei o rosto dele com as 2 mãos, como fazia quando ele era pequeno. Mas eu não posso continuar sendo pisoteada para manter uma paz que nunca existiu de verdade. Eu sei, mãe. Eu sei. Se você quiser que eu faça parte da sua vida, as coisas vão ter que mudar. De verdade. Não é só pedir desculpas e continuar igual. Ele assentiu, soluçando. Eu vou mudar, mãe. Eu prometo. Não promete para mim, filho. Promete para você mesmo. Do outro lado da rua, um táxi apareceu. Fiz sinal para ele parar. Para onde a senhora vai? Gustavo perguntou a voz desesperada. Para um hotel. Preciso de um tempo para pensar. Deixa eu ir junto. Deixa eu pelo menos garantir que a senhora está bem. Olhei para ele, para o meu menino, para o homem que ele ainda podia se tornar. Não, filho, essa noite eu preciso ficar sozinha. Entrei no táxi. Dei o nome de um hotel no centro. E enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor meu filho parado na calçada, os braços caídos ao lado do corpo, chorando sozinho na noite fria. O hotel ficava numa rua tranquila do centro de Campinas. Um prédio antigo, fachada simples, mas bem cuidado. Paguei uma diária em dinheiro e subi para o quarto no 3º andar. Quando a porta se fechou, eu finalmente me permiti desabar. Sentei na beirada da cama e chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei de alívio por ter finalmente falado a verdade. Chorei de dor pelas décadas perdidas me diminuindo. Chorei de medo do que viria pela frente. O celular não parava de vibrar. Mensagens de Gustavo pedindo desculpas. Ligações de um número desconhecido. E então, uma mensagem de voz de seu Renato. Madrinha, sou eu. Preciso saber se a senhora está bem. Me liga quando puder. Não importa a hora. Não liguei. Não conseguia falar com ninguém. Deitei na cama olhando para o teto branco. As cenas da noite passavam na minha cabeça como um filme. O avental. A conversa flagrada. O abraço de Renato. O rosto de Beatriz se desfazendo. A pergunta que destruiu tudo. Em algum momento, adormeci. Acordei com batidas na porta. O sol já entrava pela janela. Olhei para o celular. 9h30 da manhã. Tinha mais de 20 chamadas perdidas. As batidas continuaram, insistentes. Dona Teresa, madrinha, é o Renato. Por favor, abre a porta. Levantei devagar. Arrumei o cabelo com as mãos. Abri a porta. Seu Renato estava ali, de pé no corredor, com uma sacola de papel na mão e uma expressão de alívio no rosto. Graças a Deus, ele disse. Eu liguei a noite inteira. Fiquei preocupado. Como me achou? Gustavo me disse que a senhora tinha pegado um táxi. Liguei para todos os hotéis do centro até encontrar. Ele entrou no quarto sem esperar convite. Colocou a sacola sobre a mesa. Trouxe café da manhã. A senhora precisa comer alguma coisa. Olhei para ele. Para aquele homem de 50 anos que ainda era, de alguma forma, o menino de 8 anos que eu tinha acolhido. O menino que tinha segurado minha mão nas noites de pesadelo. O menino que tinha me chamado de madrinha pela primeira vez. Senta, Renato. A gente precisa conversar. Ele sentou na cadeira perto da janela. Eu sentei na beirada da cama. O sol da manhã entrava entre nós, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar. O que aconteceu depois que eu saí? Perguntei. Ele suspirou fundo. Foi feio, madrinha. Muito feio. Me conta. A Beatriz teve uma crise de choro. Ficou no chão da sala, de joelhos, soluçando, dizendo que não queria que nada daquilo tivesse acontecido. Que ela não sabia, que nunca imaginou, que estava arrependida. Mas era tarde demais. Todo mundo já tinha visto quem ela realmente era. E a mãe dela? A Sônia tentou defendê-la no começo. Disse que era tudo um mal-entendido, que a senhora tinha interpretado errado, que a Beatriz nunca faria uma coisa dessas de propósito. Mas eu cortei ela na hora. Disse que eu tinha ouvido a própria Fernanda confirmar tudo. Disse que não aceitava mais desculpas. A Sônia ficou branca. Pegou a bolsa e foi embora sem se despedir de ninguém. E os convidados? Foram embora um por um. Ninguém sabia o que dizer. A festa acabou ali, naquele momento. Fiquei em silêncio, processando. E o Gustavo? Saiu correndo atrás da senhora. Eu fiquei lá, conversando com a Beatriz. Ele fez uma pausa. Disse coisas duras para ela.
Coisas que talvez eu devesse ter dito há muito tempo. Que tipo de coisas? Ele me olhou nos olhos. Disse que ela tinha me decepcionado de um jeito que eu não achava possível, que eu tinha falhado como pai por não ter ensinado a ela o que realmente importava, e que a partir de agora as coisas iam mudar. Mudar como? A senhora vai ser tratada com respeito na minha família. Nem que eu precise cortar relações com quem não aceitar isso. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Renato, você não precisa fazer isso. Não precisa brigar com sua filha por minha causa. Não é por sua causa, madrinha. É pelo certo. Ele se inclinou para frente. A senhora me salvou quando eu era um menino sem ninguém no mundo. Me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Me ensinou que ainda existiam pessoas boas. A senhora acha que eu vou ficar quieto vendo essas mesmas pessoas boas serem humilhadas? Ficamos em silêncio por um momento. O barulho da cidade entrava pela janela. Carros, vozes, vida continuando lá fora. Eu quero a senhora na minha vida, madrinha, ele disse. De verdade, não como uma lembrança do passado, como família, como a pessoa mais importante que eu tenho. Você tem esposa, filhas, netos, e tenho a senhora, a mulher que me ensinou o que é amor de verdade. Ele pegou minhas mãos. As mesmas mãos que tinham segurado as dele 42 anos atrás, num quarto de hospital, quando ele era só um menino assustado. Me deixa cuidar da senhora agora. Me deixa retribuir nem que seja um pouquinho do que a senhora fez por mim. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de esperança. Tudo bem, meu filho, tudo bem. Ele me abraçou. Um abraço longo, apertado, de quem finalmente tinha encontrado o que procurava há décadas. Quando nos separamos, ele abriu a sacola e tirou pães, frutas, suco, café. Montou um café da manhã improvisado na mesinha do quarto, e enquanto comíamos, conversamos. Sobre o passado, sobre o presente, sobre tudo que ainda podíamos construir. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era Gustavo. Mãe, a Beatriz quer falar com a senhora. Ela quer pedir desculpas pessoalmente. Olhei para Renato. Ele entendeu sem eu precisar dizer nada. A senhora não precisa ver ela hoje se não quiser, ele disse. Não precisa perdoar nada antes de estar pronta. Eu sei. Voltei para o telefone. Gustavo, diz para Beatriz que eu não estou pronta para essa conversa. Talvez um dia, mas não hoje. Eu entendo, mãe. Eu entendo. Desliguei. Olhei pela janela do hotel. O sol de Campinas brilhava lá fora, indiferente aos dramas humanos que aconteciam debaixo dele. Renato se levantou. Eu preciso resolver algumas coisas, mas volto mais tarde para ver como a senhora está. Não precisa se preocupar. Eu quero me preocupar, madrinha. Faz 42 anos que eu quero me preocupar com a senhora. Ele saiu, deixando a promessa de voltar. Sozinha no quarto, olhei para o meu reflexo no espelho do banheiro. Vi uma mulher de 67 anos, com olhos cansados mas firmes. Uma mulher que tinha passado décadas se diminuindo e finalmente tinha encontrado a coragem de se levantar. Minha mãe tinha razão. Dignidade não se compra e não se vende. E eu tinha acabado de recuperar a minha. O resto do dia passou devagar. Renato voltou no fim da tarde, como tinha prometido. Trouxe minhas malas que Gustavo tinha deixado com ele. Me levou para jantar num restaurante simples perto do hotel. Conversamos sobre a vida, sobre os anos perdidos, sobre os planos para o futuro. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. Mas alguma coisa me dizia que essa história ainda não tinha terminado, que o verdadeiro teste ainda estava por vir, que a vida ainda tinha surpresas guardadas para mim. E eu estava certa. 3 dias depois, enquanto eu tomava café da manhã no hotel, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi sem pensar muito. Dona Teresa? Era uma voz feminina, trêmula. Aqui é a Beatriz. Meu coração disparou. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu entendo. Mas aconteceu uma coisa séria. E eu preciso da senhora, por favor. A voz dela estava diferente. Não era a voz arrogante que eu conhecia. Era a voz de alguém desesperado. De alguém que tinha perdido o chão. O que aconteceu, Beatriz? O silêncio do outro lado durou segundos que pareceram horas. E então ela disse as palavras que mudaram tudo de novo. O Gustavo foi embora de casa.
As palavras de Beatriz ecoaram no meu ouvido como um trovão. Fiquei paralisada, o celular grudado na mão, sem conseguir processar o que tinha acabado de ouvir. Como assim foi embora? Ontem à noite. Ele fez as malas e disse que precisava de um tempo. Disse que não conseguia mais olhar para mim do mesmo jeito. Que eu tinha destruído tudo. A voz dela estava embargada, quebrada. Ele levou as crianças, Dona Teresa. Levou o Pedro e a Marina para casa de um amigo. Disse que eles não precisavam ver a mãe nesse estado. Sentei na beirada da cama do hotel, as pernas fracas demais para me sustentar. E por que você está me ligando, Beatriz? Silêncio do outro lado. Depois, um soluço. Porque eu não tenho mais ninguém. Meu pai não atende minhas ligações. Minha mãe voltou para São Paulo e disse que eu envergonhei a família. Minha irmã não quer falar comigo. E o Gustavo me olha como se eu fosse um monstro. Fechei os olhos. Uma parte de mim, uma parte pequena e mesquinha que eu não tinha orgulho de ter, sentiu satisfação. A mulher que tinha passado 15 anos me humilhando agora estava sozinha, abandonada, provando do próprio veneno. Mas outra parte, a parte que minha mãe tinha criado, sentiu algo diferente. O que você quer de mim, Beatriz? Eu não sei. Ela chorava abertamente agora. Eu precisava pedir desculpas, de verdade. Não porque meu pai mandou, não porque o Gustavo quer, porque eu finalmente entendi o que eu fiz. E o que você entendeu? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz era um sussurro. Que eu passei 15 anos tratando mal a pessoa que criou o homem que eu amo. Que eu humilhei uma mulher que nunca fez nada além de tentar fazer parte da minha família. Que eu fui cruel, mesquinha e covarde. E que eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Fiquei em silêncio, deixando as palavras dela assentarem. Eu não espero que a senhora me perdoe, ela continuou. Não tenho esse direito, mas eu precisava que a senhora soubesse que eu estou arrependida. De verdade, do fundo do meu coração. Respirei fundo. Olhei pela janela do hotel. O sol da manhã iluminava a cidade, indiferente aos dramas que aconteciam dentro daquelas paredes. Beatriz, eu vou te dizer uma coisa que minha mãe me ensinou quando eu era menina. Ela dizia que dignidade não se compra e não se vende, e que a gente colhe o que planta. Eu sei, Dona Teresa, eu sei. Você plantou dor durante 15 anos. Agora está colhendo. Isso é consequência, não é castigo. Ela soluçou mais forte. Mas minha mãe também me ensinou outra coisa. Eu continuei. Ela dizia que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Que perdoar não é fazer favor para o outro, é se libertar. A senhora está dizendo que me perdoa? Estou dizendo que eu escolho não carregar esse peso. Não por você, por mim. Fiz uma pausa. Mas perdoar não significa esquecer, Beatriz. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Porque nunca foram boas para começar. Eu entendo. Se um dia a gente tiver uma relação, vai ser uma relação nova. Construída do zero. Com respeito de verdade. Não com tolerância disfarçada de educação. Eu quero isso, Dona Teresa. Eu juro que quero. Então começa consertando o que você quebrou. Não comigo. Com o Gustavo. Com seus filhos. Com você mesma. Desliguei o telefone. Fiquei olhando para a tela escura por um longo tempo. Não senti raiva. Não senti satisfação. Senti apenas uma calma estranha. Como se um capítulo da minha vida tivesse finalmente se encerrado. 2 semanas depois, voltei para Ribeirão Preto. Meu apartamento me esperava do mesmo jeito que eu tinha deixado. As plantas precisavam de água. A geladeira estava vazia. Tinha uma camada fina de poeira sobre os móveis. Mas era meu, completamente meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que merecia estar ali. Renato me ligava todo dia. Às vezes só para perguntar como eu estava. Às vezes para contar sobre a vida dele, sobre os negócios, sobre os netos. Ele tinha voltado a ser presente de um jeito que eu não esperava. Me mandava fotos, me convidava para almoçar quando vinha para a região, me tratava como a família que eu sempre fui para ele. Gustavo também ligava. No começo, as conversas eram curtas, cheias de silêncios constrangidos. Mas aos poucos, fomos encontrando um novo ritmo. Ele me contou que estava fazendo terapia, tentando entender por que tinha se tornado o homem que se tornou. Me pediu desculpas de novo, dessa vez com palavras que pareciam vir de um lugar mais profundo.
Eu quero ser um filho melhor, mãe, ele disse numa dessas ligações. Quero que a senhora tenha orgulho de mim de novo. Eu sempre tive orgulho de você, filho, do menino que você foi, do homem que você ainda pode ser. 3 meses depois do jantar, Gustavo voltou para casa. Ele e Beatriz estavam tentando reconstruir o casamento, dessa vez com acompanhamento profissional. Não era fácil, ele me contou. Tinha dias bons e dias ruins. Mas eles estavam tentando. Beatriz me mandou uma carta. Escrita à mão, em papel de carta, como se fazia antigamente. Eram 3 páginas pedindo desculpas, explicando coisas que eu não precisava saber, prometendo mudanças que só o tempo diria se seriam reais. No final, ela escreveu: Eu sei que palavras não apagam o que eu fiz, mas eu espero que um dia a senhora me dê a chance de mostrar que eu posso ser diferente. Não a nora perfeita, só uma pessoa melhor. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Ainda não estava pronta. Talvez um dia estivesse. Talvez não. E tudo bem. No Natal daquele ano recebi um convite. Não de Beatriz, de Renato. Madrinha, esse ano o Natal vai ser na minha casa. E eu faço questão absoluta da presença da senhora, como convidada de honra, na cabeceira da mesa. Fui. Peguei um ônibus de Ribeirão Preto até Campinas. 4 horas de viagem olhando pela janela, pensando em tudo o que tinha acontecido naquele ano. 1 ano atrás, eu estava nessa mesma cidade, de avental branco, servindo canapés para pessoas que me tratavam como mobília. Agora eu voltava como convidada de honra. A vida tem dessas ironias. Quando cheguei, a casa de Renato estava decorada com luzes e enfeites. Tinha árvore de Natal no jardim, guirlanda na porta, música tocando baixinho. O cheiro de peru assado se misturava com o aroma de especiarias. E na entrada, esperando por mim, estava ele, meu afilhado, o menino que eu tinha acolhido há 42 anos. Bem-vinda, madrinha. Ele me abraçou forte. A senhora está linda. A sala estava cheia de gente. A família de Renato, os filhos, os netos, alguns amigos. E num canto, meio deslocados, estavam Gustavo, Beatriz e as crianças. Pedro e Marina vieram correndo me abraçar assim que me viram. Vovó, vovó, a gente sentiu tanta sua falta. Abracei meus netos com força. Senti o cheiro de shampoo infantil, senti os bracinhos apertando meu pescoço, senti o amor puro que só criança sabe dar. Aquele amor que não julga, não cobra, não condiciona. Aquele amor que aceita a gente como a gente é. Vovó, você vai sentar do meu lado? Pedro perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Vou sim, meu amor. Do seu lado e da Marina. Eles sorriram, aquele sorriso de criança que ilumina qualquer ambiente. E eu percebi que era por eles que tudo tinha valido a pena. Por poder estar ali, abraçando meus netos, sem ter que engolir humilhação para ter esse direito. Beatriz se aproximou devagar. Estava diferente. Mais magra, mais contida, sem aquela arrogância que eu conhecia tão bem. Dona Teresa. Ela parou na minha frente, sem saber o que fazer com as mãos. Obrigada por ter vindo. Olhei para ela, para a mulher que tinha me causado tanta dor, e não senti raiva, não senti mágoa, senti apenas nada. E isso, de alguma forma, era libertador. Feliz Natal, Beatriz. Ela assentiu, os olhos marejados. Não tentou me abraçar, não forçou intimidade, apenas deu um passo para o lado e me deixou passar. O jantar foi diferente de todos os outros que eu já tinha vivido naquela família. Pela primeira vez, eu estava sentada na cabeceira, ao lado de Renato. Pela primeira vez, as pessoas me perguntavam minha opinião, me incluíam nas conversas, me tratavam como alguém que importava. E quando Renato levantou a taça para fazer um brinde, ele disse palavras que eu nunca vou esquecer. Esse brinde é para a mulher mais forte que eu conheço. A mulher que me salvou quando eu era um menino perdido. A mulher que me ensinou que amor de verdade não tem condição, não tem prazo, não tem limite. Minha madrinha, Dona Teresa. Todos levantaram as taças. Todos repetiram meu nome. E eu, pela primeira vez em muitos anos, me senti vista. De verdade. Hoje, 1 ano depois daquele jantar que mudou tudo, eu olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. A Teresa que aceitava a humilhação calada.
A Teresa que se diminuía para caber nos espaços que os outros deixavam. A Teresa que achava que amor significava se anular. Essa Teresa não existe mais. No lugar dela, existe uma mulher de 68 anos que aprendeu, tarde mas não tarde demais, que dignidade é inegociável, que respeito se exige, não se implora, que o amor que exige que você se diminua não é amor de verdade. Minha relação com Beatriz ainda é distante. Cordial, mas distante. E tudo bem. Nem todas as feridas cicatrizam completamente. Algumas viram cicatrizes que a gente carrega para o resto da vida. O importante é que elas não sangram mais. Minha relação com Gustavo melhorou. Ele vem me visitar todo mês, às vezes com as crianças, às vezes sozinho. A gente conversa sobre a vida, sobre o passado, sobre os erros e os acertos. Ele ainda está aprendendo a ser o homem que deveria ter sido desde o começo. E eu estou aprendendo a aceitar que filhos também são humanos, também erram, também merecem segundas chances. E Renato? Renato se tornou a família que eu não sabia que precisava. Me liga toda semana, me visita todo mês, me inclui em tudo. No aniversário dele, me colocou sentada ao lado dele na mesa principal. No casamento da neta, me apresentou a todos como a mulher mais importante da minha vida. Às vezes, quando estou sozinha no meu apartamento, olhando o sol se pôr pela janela, eu penso na minha mãe. Penso no que ela diria se pudesse me ver agora. Penso nas lições que ela me ensinou quando eu era menina, lá naquela casa simples do interior de Minas, com chão de terra batida e cheiro de café fresco. Acho que ela estaria orgulhosa. Não porque eu venci, não porque eu me vinguei, não porque consegui provar que eles estavam errados, mas porque eu finalmente entendi o que ela tentou me ensinar a vida inteira. Que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste, na casa onde mora, no carro que dirige, está no coração, na forma como trata os outros, na capacidade de amar sem exigir nada em troca, e que às vezes a maior vitória não é derrotar o inimigo, é se libertar dele. Hoje, aos 68 anos, eu finalmente sou livre, livre do medo de não ser aceita, livre da necessidade de aprovação. Livre da prisão que eu mesma construí quando achei que amor significava me anular. Minha mãe tinha razão desde o começo. Dignidade não se compra e não se vende. É a única coisa que ninguém pode tirar de você, a não ser que você deixe. E eu não deixei. Nunca mais vou deixar. Porque agora eu sei quem eu sou. E isso, no final das contas, é a maior vitória de todas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.